começar hoje o nosso projeto Uma Hora, Uma Aula. E qual que é a importância desse projeto? Eu sempre pensei em uma forma de a gente conseguir divulgar as aulas do Vitória Bio para algumas pessoas, e eu achei interessante fazer nesse formato de live, porque as pessoas assistem. Vou deixar essa primeira aula gravada para a galera ver como que funciona, mas a ideia é não deixar aqui porque o feed fica muito poluído e aí, enfim. A gente vai fazer sempre um conteúdo, toda semana eu vou liberar uma caixinha de perguntas e eu vou dar a mesma aula que eu dou no curso, só que a aula tem duração de 1 hora. Então a gente vai começar 5h30, termina 6h30. O que a gente conseguir passar nesse tempo, eu vou passar da mesma forma, como se eu estivesse dando aula para os meus alunos, nada menos, nada mais. E o que eu não conseguir, a gente vai deixando para a próxima semana. Toda semana uma aula diferente. Quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, vai ter lá um material com resolução de exercício, com dúvidas, então é uma oportunidade muito boa. Na caixinha de perguntas dessa semana, eu perguntei qual aula que as pessoas queriam e elas colocaram ciclos biogeoquímicos. Eu acho muito legal, porque é um tema junto com desequilíbrio ambiental que cai muito no Enem. Então, para não ficar falando, eu vou começar essa aula sempre pontualmente às 5h30 e terminar às 6h30. Se alguém tiver dúvida, quem estiver participando, pode mandar mensagem que eu vou respondendo ao longo do processo, tá? Mas aí, quando você está falando, a gente está perto do Enem, então vamos focar nessa prova para ajudar vocês. O Enem é uma prova que tenta sempre associar a vida do indivíduo com as coisas que eles estão fazendo, enfim. E acaba que a ecologia é a parte da biologia que estuda a casa que a gente vive. Então, todo mundo viu isso, né, em algum momento da escola. Ecos, casa, logia, estudo, estamos estudando a casa que a gente vive. Tanto a relação do indivíduo com a casa que ele vive, tanto do indivíduo com outro indivíduo. E aí, o que a gente tem que entender? Dentro da ecologia tem vários conceitos. Um conceito que tem dentro de ecologia, então antes de começar mesmo que vocês pediram, eu vou tentar escrever aqui. Dentro de ecologia, a gente tem alguns conceitos e um conceito muito bacana é o conceito de ecossistema. E a gente aprende que ecossistema é a junção de fatores bióticos com fatores abióticos, ou seja, a interação de coisas que não são vivas, a negação biovida, abiótico, interagindo com coisas que são vivas, que é a parte biótica. E nessa interação, você tem muita coisa. Você tem o ciclo de energia, você tem o ciclo de matéria, e elas funcionam de forma totalmente diferente. Quando você pensa no ciclo de energia, a energia entra no ecossistema pelo processo de fotossíntese ou quimiossíntese, passa por todo o processo e vai sendo unidirecional e vai sendo perdida. Só que quando você está falando da matéria, a matéria ela entra também pelo processo da fotossíntese, na forma de glicose, mas a matéria ela vai sendo consumida ao longo da cadeia e depois os decompositores devolvem essa matéria para o solo na sua forma mais simples. Então a gente fala que o ciclo de energia, ele é unidirecional e ele vai sendo perdida. Enquanto que o ciclo não, né? A passagem de energia no ecossistema é unidirecional, começa dos produtores e vai sendo perdido ao longo do caminho. Enquanto que o de matéria entra, passa, é decomposta e volta para o ecossistema, no que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. Então, quando você estiver fazendo o estudo dos ciclos biogeoquímicos, os ciclos biogeoquímicos vão estudar a matéria. Quando você pensa em ciclos biogeoquímicos, qual que a gente tem que estudar? Muita coisa na biologia, se você entender, fica muito mais fácil do que decorar. Quando o professor falava isso pra mim, eu morria de raiva. Tá bom, todo mundo sabe disso. Mas, quando você está falando de ciclos biogeoquímicos, é importante você lembrar lá daquela disciplina que a gente chama de origem da vida, que fala que na atmosfera primitiva nós tínhamos só alguns gases. Quais gases que eram esses? Você tinha metano, você tinha amônia, você tinha água na forma de vapor e você tinha hidrogênio, tá? Então, esses eram os gases que estavam disponíveis na atmosfera primitiva. Além disso, você tinha as rochas, né? As rochas que eram os meteoros que iam tendo choque com os planetas, enfim. E esses meteoros, eles traziam pra gente
fósforo, e o terra derretida, né, rocha derretida, vulcão, também libera um composto que a gente chama de enxofre. Então presta bem atenção para ver se as coisas não fazem sentido. Quando você está falando de organismos vivos, a gente fala que os organismos vivos são formados pelos elementos que a gente chama de chompes: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E se você parar para pensar, os chompes, por que só esses elementos químicos? Porque lá na atmosfera primitiva, lá quando você teve a origem à primeira vida, os únicos compostos que você tinha disponível na atmosfera primitiva era carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre que vinha das rochas. Então, tudo começa a fazer muito sentido. Quando a gente vai estudar os ciclos biogeoquímicos, a gente vai estudar os ciclos dos elementos químicos, como que eles, né, são captados pelas plantas, passado para nós seres vivos e depois é devolvido para a atmosfera. E os ciclos biogeoquímicos se baseiam principalmente no ciclo dos elementos que estavam disponíveis na atmosfera primitiva. Quais que são os ciclos biogeoquímicos que a gente estuda? A gente estuda o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio. Então a gente estuda o ciclo do carbono na forma do elemento gás carbônico. A gente estuda o ciclo do oxigênio na forma do O2, na forma do CO, e o oxigênio também vai estar em um outro ciclo, que é o ciclo da água. Outros ciclos que a gente estuda: ciclo do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Então são ciclos biogeoquímicos mais comuns, os ciclos biogeoquímicos que a gente estuda. Então, gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, justamente porque são os ciclos mais importantes, já que na atmosfera primitiva eram os elementos que estavam disponíveis para se formar os seres vivos. Se eram os elementos que estavam disponíveis para formar os seres vivos, eram os elementos que têm maior quantidade na formação de um indivíduo vivo. Então vamos começar os ciclos biogeoquímicos. E outra coisa que foi perguntada muito, foi pedida nas caixinhas, né, quando eu perguntava para as pessoas, era para falar de desequilíbrio. Eu vou tentar fazer com vocês, a minha aula é desse jeito. Eu tento associar os conteúdos para vocês não ficarem perdidos. Então, ao mesmo tempo que eu for falar de um ciclo, eu já vou falar dos benefícios e dos prejuízos associados àquele ciclo. E a gente tenta fechar um tema muito bacana, né, para vocês irem para a prova bem, com conteúdo bem na cabeça. Eu vou começar do ciclo, que é o mais simples possível. Eu fico falando que o ciclo é tão besta, mas tão besta, você aprende desde pequenininho, que até ai meu Deus, como que é a mulher? Esqueci. A mulher do Pará fez uma música que tipo assim, a panela é quente e a água evapora e meu amor chove por você. É tão simples o ciclo da água que a gente aprende desde pequeno. Gabi Amarantos, lembrei. Tem um Tecnobrega que ela fala do ciclo da água, que é muito simples até para fazer música. Você aprende o ciclo da água desde pequenininho. E o que a gente tem que entender em relação ao ciclo da água? Primeira pergunta, né? Para quem está acompanhando, vocês estão conseguindo acompanhar ou eu estou falando muito rápido? Porque aí eu falo rápido, mas aí eu vou parando para vocês poderem ficar mais tranquilo e acompanhar. É para aprender, tá, galera? Não tenha medo de perguntar também. Então, olha só. O ciclo da água, ele é um ciclo que ele é muito simples. É um ciclo em que você não tem transformação química. Não é, por exemplo, você tem nitrogênio na forma de amônio e vai transformar em nitrato. Ou nitrogênio, igual o ciclo do nitrogênio, né? Ou SO2 vai transformar em S2. O que você tem no ciclo da água, a primeira característica dele é ciclo de transformação física. Só acontece transformação física da matéria. Então é um ciclo baseado principalmente em você perder água na forma líquida, transformar em vapor, depois transformar em líquido de novo. Transformações físicas e não químicas da matéria. O ciclo da água é dividido em duas partes. Você tem o ciclo da água, que a gente chama de ciclo longo, e o ciclo da água que a gente chama de ciclo curto. O ciclo da água que a gente chama de ciclo longo da água, ele vai ter a participação da água dos seres vivos. Então, por exemplo,
Se na questão estiver falando da minha água corporal, do meu xixi ou da água do meu suor, quando estiver falando de água dos seres vivos, você vai estar falando do ciclo longo. Então aqui tem a participação dos seres vivos. Participação dos seres vivos. Quando você estiver falando seres vivos, quando você estiver falando do ciclo curto da água, o ciclo curto da água não tem a participação dos seres vivos. É só aquela transformação física que acontece. Aquece, evapora, condensa e precipita. O ciclo curto da água acontece principalmente nos mares e os oceanos. E aí funciona mais ou menos dessa forma aqui. É muito simples, é pouquíssimo cobrado no vestibular, justamente pela simplicidade que você tem desse ciclo. Então, como que acontece? Você vai ter o Sol aqui. Primeira etapa é aquecer. Então, o Sol primeiro aquece. Quando aquece, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, segunda etapa, evapora. Então, aquece, evapora. Quando chega lá em cima, quanto mais você vai subindo na atmosfera, mais vai ficando gelado e aí a água ela vai perdendo calor e vai precipitar. Então, aquece, evapora. Chega aqui na nuvem, condensa e chega na Terra, precipita. Pode precipitar no continente, então essa nuvem pode ser formada aqui. Não tem aquele negócio, massa de ar quente saindo para não sei de onde, massa de ar frio para não sei aonde. Isso tudo que a gente está falando, essas nuvens se movimentando. Então ela pode evaporar, formar a nuvem, essa nuvem pode chover no oceano ou pode ela chover aqui no continente. Então aquece, evapora, condensa, quarta etapa, precipita. Aquece, evapora, condensa, precipita. Precipita. Precipitou, precipita. Você vai ter a chuva. Se esse ciclo acontecer desse jeito, sem eu falar da água dos seres vivos, você vai chamar de ciclo curto. Se eu estiver falando que evaporou o meu suor, né, o xixi do boi, as fezes do boi, se tiver isso daqui participando do processo de evaporação, condensação e precipitação, aí nós vamos estar falando do ciclo longo. Mas na hora em que a chuva cai aqui, se você estiver num ambiente natural, você vai ter com que essa água vai sendo passada pelo solo. O solo ele tem granulometrias diferentes, metria, tamanho, grânulo de grãos. Então você tem argila, areia, você tem várias grãos de tamanho diferente e eles acabam funcionando como uma peneira. Isso daqui vai peneirando essa água, ou seja, limpando as impurezas da água, né, filtrando essa água vai acumulando aqui embaixo. Esse acúmulo de água aqui embaixo, a gente vai falar que denomina esse acúmulo de lençol freático. Então é que agora você tem a formação do lençol freático. O lençol freático tem o objetivo de devolver essa água para o mar. Ou ele devolve por baixo da terra, e aí o oceano não tem lençol freático, porque o lençol freático acaba desembocando no oceano, ou você vai ter um afloramento, sei lá, você vai ter essa parte do lençol freático fazendo esse processo de aflorar na superfície, formar o que a gente chama de olho d'água, formar o que a gente chama de nascente, e aí você vai começar a escoar a água para cá. Essa água ela começa a se juntar, tem correnteza, forma os rios e os rios devolvem essa água para o mar. Pois bem, quais que são os principais problemas associados com o processo do ciclo da água? Tem vários, tá? Eu vou falar de alguns que eu acho muito importante, inclusive alguns caíram no Enem. Primeiro, nós fizemos o processo de impermeabilização do solo. Então, primeiro foi a impermeabilização do solo. O que aconteceu? Ao longo do processo que a gente foi ocupando os espaços, né, as coisas da atmosfera, a gente foi passando muito cimento no solo e esse cimento impediu essa etapa da água cair
escoar e ir compor o lençol freático. Então a água começou a se acumular muito aqui no topo do sol. Quando você pensa, por exemplo, aqui no Espírito Santo, você tem Vila Velha chove, não tem um escoamento, alaga. A impermeabilização trouxe alguns problemas. Primeiro, você não repõe a água do lençol freático. Segundo, o ambiente que está impermeável alaga. Antigamente, você poderia comprar uma casa e você poderia fazer cimento, colocar piso na casa toda no quintal. Hoje, existem leis que regulamentam que você tem o que a gente chama de concregrama. Você vai ter um pedaço de concreto e grama em volta. Um pedaço de concreto e grama em volta. E essa grama vai ser importante para fazer o processo de receber essa água da chuva que vai infiltrar e vai compor o lençol freático. Então a gente acaba dizendo que é muito importante você ter esse pedaço para acontecer esse escoamento, já que a gente evita o processo de você ter enchentes, alagamentos e essas coisas. Outra coisa que acontece é que a gente não impermeabilizou tudo e falou assim, tá tudo bem, vou impermeabilizar e ok, né, tá tudo certo. Não, a gente impermeabilizou e criou os bueiros para fazer com que o bueiro tenha o mesmo papel de recolher essa água da chuva e colocar para carregar ela para os mares e devolver essa água para o local que ela teria o caminho a seguir. Só que nós criamos o que a gente chama de depósito pluvial de água. Mas tem gente que liga esgoto, tem gente que liga parte de coisas hospitalares e acaba contaminando os outros recursos hídricos. E isso não é uma coisa muito interessante. Um outro problema que a gente tem na água é a própria poluição da água, né? E a poluição da água pode acontecer por vários motivos, coisas que vão afetando esse ciclo. Um dos motivos mais comuns em água parada, ambiente de água parada a gente chama de ambiente lêntico, olha o nome. Existem duas classificações para o ambiente aquático. Existe um ambiente lótico e o ambiente lêntico. Ambiente lêntico é aquele que não tem correnteza. O que não tem correnteza? Lago, lagoa, laguna, charco, né? Você tem pântano, não tem correnteza. E você tem aqueles que são lóticos, o que tem correnteza. Oceanos e rios são chamados de ambientes lóticos. Quando você está falando de ambiente lêntico, acontece com muita frequência uma poluição que eu chamo de eutrofização. A eutrofização, gente, é uma coisa que acontece de forma resumida. Você vai ter um aporte de nutrientes, de coisas orgânicas que vai cair naquela água. E aquela água não tem movimentação. Se ela não tem movimentação, ela não tem diluição, né? Ela não tem geração de misturar os componentes. E acontece que você acaba ficando com aqueles nutrientes parados. O excesso de nutrientes vai favorecer a proliferação de organismos vivos, principalmente bactérias. E aí você vai ter os organismos vivos que vão começar a se proliferar. Vai acontecer um excesso de proliferação de alga. Então vamos dizer que aqui você tem um laguinho e você recebeu um monte de efluente. Esse efluente pode ser esgoto doméstico, é o que mais causa eutrofização. Então aqui agora você vai ter um monte de alimento, né? Então eu vou te falar da forma mais simples para você poder entender. Esse alimento, quando tem alimento, vamos comer. Tá ficando... Coloco foto depois, tá bom? E esse alimento, por exemplo... Que bosta, né? Agora que eu vi. Vou ter que fazer os outros depois virado. Eu vou mexer nisso depois das próximas lives, tá? Então, o que vai acontecer? Esse alimento aqui, ele vai favorecer a proliferação de algas. E aí você começa a ter um acúmulo de alga aqui na superfície da água. Qual que é o problema? Você tem muitos animais que ficam aqui embaixo. E esses animais que ficam aqui embaixo, eles dependem de tirar o oxigênio da água para poder levar vantagem. Então, esses animais que são aquáticos, eles têm brânquias. E as brânquias, elas fazem um processo de captura de nutriente não, né? Branca nutriente, olha que louca. De oxigênio e deixar gás carbônico no ambiente aquático. Se você está com pouco oxigênio no ambiente aquático, você vai causar problema na vida. Como que essa queda de oxigênio acontece?
Então, primeiro, jogou esgoto doméstico. Efluentes que tem muita substância orgânica, nitrogênio, a gente chama de efluentes nitrogenados, principalmente. Isso daqui vai fazer com que você tenha uma proliferação de bactérias que encadeia, causa uma proliferação de vários organismos vivos. Você tem alimento, você vai se reproduzir. Você vai ter um excesso de alga, as algas começam a se acumular na superfície e esse acúmulo de alga na superfície vai começar a impedir a passagem da luz solar. Então a luz solar não vai conseguir alcançar a coluna d'água, que é essa parte aqui de baixo. O que vai acontecer? As algas daqui de baixo, o que está escrito no 1, o que está escrito no 1 é aquece. Essas algas aqui de baixo não vão conseguir fazer o processo fotossintético. Se não consegue fazer fotossíntese, não consegue colocar oxigênio na água. Se não consegue colocar oxigênio na água, você não vai conseguir oxigenar aquele local e os organismos que são aeróbicos não vão conseguir fazer o processo de obtenção de energia. O nosso processo de obtenção de energia a gente chama de respiração. E a respiração precisa do oxigênio. Sem oxigênio, sem respiração, o que vai acontecer? A disponibilidade de oxigênio diminui, mas a demanda básica de oxigênio, ou seja, a quantidade de indivíduos que necessitam do oxigênio para poder... impermeabilização. Yasmin, impermeabilização, tá? A quantidade de indivíduos vivos que necessitam de oxigênio para sobreviver aumenta. Então você tem um aumento da quantidade de indivíduos que precisam de oxigênio, mas uma diminuição da quantidade de oxigênio disponível. O resultado disso é morte em massa. Então morre tudo, tá? Morre os peixes, morre as algas, morre bactéria que é aeróbica, morre todo tipo de seres vivos que dependem de oxigênio. Só sobra como vivo mesmo aquelas algas que estão aqui e estão impedindo a passagem da luz. O que vai acontecer? Aparentemente, em cima lá daquela água, você vai ter tanta alga, tanta vegetação, que você vai falar assim, nossa, que ambiente que está, né, cheio de vida, que local que está totalmente funcionando, super sobrevivendo. Mas quando você for tentar pescar um peixinho, quando você for tentar pegar alguma coisa lá no fundo, você não vai achar, porque vai estar tudo morto. E se está tudo morto, gente, não tem como você ter atividade, não tem como você ter nada interessante ali. Então esse excesso de nutrientes em ambientes que são lênticos, ou seja, que não tem correnteza, acaba fazendo com que você perca a diversidade daquele local. E isso é muito ruim. Agora veja bem, a eutrofização é um processo natural. Quando ela acontece desse jeito aqui, porque eu estou jogando esgoto lá no meu rio, ou quando eu estou jogando esgoto, peguei o meu cano da descarga do meu banheiro e levei diretamente para o córregozinho que está atrás da minha casa, eu estou acelerando vários processos e causando um desequilíbrio muito grande na natureza, tá? Uma outra forma de poluição é, por exemplo, você derramar petróleo. O petróleo, ele é um óleo, né? Sendo um óleo, ele não se mistura com a água. E aí, qual que é o problema do petróleo? O petróleo, ele vai fazer quase que a mesma coisa que o processo de eutrofização. Só que ao invés de você multiplicar alga aqui em cima, o que você vai ter é um borrão de óleo, um óleo preto, que impede a passagem de luz. Além de todos os problemas que você vai ter de animais que não vão conseguir voar, ou de, sei lá, a dermatite, ou qualquer outro problema relacionado com o petróleo em si, que já é um componente, né, que não é o natural pra gente, você vai ter uma camada de um líquido preto aqui em cima da água, que vai impedir a passagem de luz. De novo, gente, para as algas que estão aqui embaixo fazerem fotossíntese é a síntese através da luz. Elas vão precisar dessa luz aqui. E aí, se a luz não está passando porque você tem uma camada grossa de uma substância preta, que é o petróleo, você acaba não conseguindo oxigenar essa parte aqui de baixo. Sem a oxigenação, acaba a vida naquele mesmo local. Outra coisa que você pode ter, derramar também, por exemplo, esgoto industrial. E é o esgoto industrial
por exemplo, aquela barragem lá de Brumadinho, de Mariana, aí esses negócios que vão caindo na água, tinta, coisas que não são no ambiente natural, o que pode causar isso? Isso pode levar a você ter uma bioacumulação ou magnificação trófica, ou seja, a gente não evoluiu para ter enzimas que degradam mercúrio, que degrada chumbo, que degrada coisas que são utilizadas na indústria, os metais pesados. Então, na hora que você come um metal pesado, absorve o metal pesado na alimentação de alguma forma, ou você ingeriu bebendo água, ou comeu alguma coisa contaminada, ou comeu alguém que estava contaminado, isso acaba se acumulando no seu corpo. E o acúmulo dessas coisas pode levar você a desenvolver um câncer no futuro ou trazer algum problema. Então, quanto mais no final de uma cadeia alimentar você tiver, como que é a cadeia alimentar? Você tem um produtor, você tem o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, no máximo um quinto nível trófico. Mas aí o que vai acontecendo? Ao longo da cadeia, essas substâncias vão sendo acumuladas. E o acúmulo dessas substâncias vai ficando cada vez maior quanto mais distante do produtor você é. Por quê? Porque você não digeriu, você não evoluiu para poder digerir essas coisas. Então isso vai se acumulando. Eu chamo esse processo de bioacumulação ou magnificação trófica. Camila, qual que é o problema de eu comer uma ostra que eu não sei da procedência? Ou de algum animal filtrador que eu não sei a procedência? Animais que são filtradores, o alimento entra, a água, com o alimento entra dentro dele, ele retém algumas partículas e as outras, aí sai a água pelo outro cano, Então, você geralmente vai ter um sifão inalante que, inala, puxa a água, essa água passa por um sistema que vai aprisionar algumas coisas e pelo sifão exalante vai sair outras coisas. Só que às vezes o que aprisiona é metal pesado. E se você aprisionar metal pesado, você pode ter problema de fazer essa acumulação, que a gente chama de bioacumulação ou magnificação trófica. Outro problema em relação, não necessariamente à água, mas em relação a recursos hídricos. Em volta de recursos hídricos, por exemplo, rios, lagoas, lagunas, essas coisas, você vai ter uma mata que a gente chama de mata ciliar. E a função da mata ciliar é fazer a mesma coisa que os nossos cílios fazem para os nossos olhos. Se alguma coisa for passar por aqui, ela fica retida no olho e aí ela não penetra no nosso globo ocular. Fica retida aqui nos cílios. Se você retira a mata ciliar, você não vai ter nada que vai impedir o avanço de partículas. E aí vamos dizer que está tendo um carreamento de... Você choveu, a chuva foi muito forte, o ambiente não tem mata nenhuma protegendo o solo, vai pegar as partículas do solo, carrear e jogar para o fundo do rio. Essas partículas do solo que vai para o fundo do rio, começa a fazer um depósito de matéria aqui, e isso aqui vai diminuindo a profundidade do rio. Aí acumula mais um pouquinho, diminui a profundidade do rio. Até que vai ter uma hora que isso pode aparecer no formato de uma ilhazinha aqui não natural. A gente chama esse fenômeno de assoreamento dos rios. Um dos problemas também. Um assoreamento muito famoso que pega o Rio Doce, um rio que está no Espírito Santo e em Minas Gerais, é o assoreamento desse rio, que antigamente era um rio navegável. Hoje, se você vai para locais em que você tem Rio Doce, você consegue ver um monte de ilhas, dá para atravessar o Rio Doce a pé em alguns pontos, isso tudo por conta do assoreamento. De novo, o assoreamento tem a ver com o ciclo da água em si? Não, tem a ver com a água e com recursos hídricos. Eu não estou lembrando muito mais coisas associadas com esse ciclo. Se eu lembrar no meio da aula, eu vou falando com vocês. Alguma dúvida? Alguém que está assistindo está com alguma dúvida até agora? Se tiver, anotem nos comentários enquanto eu vou apagar, que eu vou para um próximo ciclo, que é um ciclo que cai muito em prova, mas cai bastante, porque é o ciclo que tem mais coisa para você poder gravar e para você entender, e porque ele é um ciclo super importante, que é o ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. Ciclo da água já foi, nós vamos agora falar do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um ciclo que, diferente do ciclo da água,
Lembra que eu falei para vocês que o ciclo da água ele não envolve reação química? O ciclo do nitrogênio envolve reação química. Então, olha só, o ciclo do nitrogênio ele vai estar relacionado com várias reações que vão acontecendo. Só que muita gente pula essa parte e eu acho que super importante. A foto eu esqueci. Misericórdia. Prometo que eu desenho tudo no papel e coloco, quando eu for postar, eu coloco a foto junto. Prometo, tá bom? Que agora vai ficar difícil. Olha só a foto, professor Socorro. Deixa eu falar com vocês do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele é um ciclo que está relacionado com várias transformações. E aí existem 3 formas de você fixar o nitrogênio. Primeiro, gente, vamos começar a pensar em coisas que você tem que entender no geral em biologia. O que significa fixação, tá? Quando eu falar de fixação do carbono, fixação do nitrogênio, olha só, vamos continuar. Então eu vou falar com vocês algumas coisas que vocês têm que saber. Não é que eu não vou me dar o luxo de não saber. Não, vocês têm que saber para vocês poderem não ficar toda hora decorando um monte de coisa que no final é tudo igual. Uma delas é o que eu chamo de fixação, tá? Então, quando alguém te perguntar o que é fixação, você vai falar que fixação em biologia é você pegar um gás, então vou colocar aqui no cantinho. Fixação é você pegar um gás e transformar numa coisa solúvel. Então eu vou fazer a fixação do nitrogênio, ou eu vou fazer a fixação do gás carbônico, ou eu vou fazer a fixação de qualquer composto. É você pegar ele num gás e transformar numa coisa solúvel. Então o processo de fixação do nitrogênio é você pegar o nitrogênio atmosférico, que é um nitrogênio que as plantas não conseguem absorver, e converter esse nitrogênio atmosférico em nitrogênio que as plantas consigam absorver. Então o nitrogênio atmosférico ele está em 70% do ambiente, na forma de um gás. Só que as plantas só conseguem capturar nitrogênio se ele estiver na forma de nitrato. Então existem várias formas de você fazer esse processo de fixação. Só um minutinho. Ô Zé, fica aqui vendo o celular ali que eu tive que inverter porque estava dando... estava espelhada a imagem. Porque aí se eles perguntaram eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver. Agora sim, prof. Beleza. O meu marido vai ficar de ajudante aqui. Vocês podem perguntar que ele vai me falando as coisas. Marca a hora, 6h30 para, tá? Tá virado pra mim só. Pode vir aqui. É porque senão eu não consigo ver se tem pergunta ou não. Aí, ó. Tá vendo aqui? Fica olhando sem pergunta. Eu tenho que ficar assistindo ela comigo. Então, gente, presta atenção. A fixação é você pegar um gás e transformar numa coisa solúvel. Existem 3 tipos de fixação. Tá tranquilo aí, imagem? Existem 3 tipos de fixação. Existe a fixação que a gente chama de fixação física. Existe a fixação que a gente chama de fixação química. E existe a fixação que a gente chama de fixação biológica. O que é fixação física? A fixação física é quando você transforma nitrogênio em nitrato de forma... com fenômenos físicos. Isso acontece principalmente quando um raio bate no nitrogênio atmosférico, junta com vapor de água e forma um nitrato. Mas isso acontece de 1,5% a 2% dos casos. Acontece raríssimas vezes. Existe a fixação química, quando você faz isso em laboratório. Aí você faz uma indústria de fertilizante, ela consegue, com reações químicas em laboratório, fazer a conversão de nitrogênio gasoso em nitrato. Mas existe a fixação biológica, e essa não é a única que existe, mas é a que comanda 95%, 97% dos casos, e aí o nome já diz, biológica, são bactérias que vão fazer esse processo de conversão pra gente. Existe uma bactéria, aí todo mundo confunde isso, né? Existe uma bactéria que consegue fazer esse processo sozinha, tá? Então o nome dela é Rhizobium. E a Rhizobium, vou até colocar um asterisco aqui, é uma bactéria que inflama a raiz de leguminosas
e consegue fazer o processo de fixação sozinha. Ou seja, se eu sou uma leguminosa, na minha raiz eu vou ter uma bactéria que vai conseguir pegar nitrogênio atmosférico e converter esse nitrogênio atmosférico em nitrato, tá? Então a Rhizóbio faz a fixação inteira. Faz fixação em leguminosa. Mas nem 10% das plantas são leguminosas. A maioria das plantas não tem Rhizóbio na raiz. E aí o que elas fazem? Nesse caso, plantas que não têm a Rhizóbio, ou seja, aquelas plantas que não são leguminosas, 90% das plantas, 95% das plantas, elas vão depender de bactérias do solo para poder fazer o processo de fixação. E aí o que essas bactérias vão fazer? As bactérias vão fazendo reações químicas que vão converter nitrogênio atmosférico até nitrato. Se você está falando de bactérias que vai pegar o nitrogênio lá no ar, ou seja, vou pegar nitrogênio atmosférico, ela primeiro vai converter o nitrogênio atmosférico em amônia, depois a amônia é convertida em nitrito e depois o nitrito vai ser convertido em nitrato. Mas o que pode acontecer é que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se fizer xixi no vaso de planta, é importante para nutrir a planta. Porque às vezes excretos nitrogenados, amônia, ureia, ácido úrico, podem servir de adubo porque eles já são a amônia pronta. E aí é mais fácil já pegar a amônia que já está fixada e continuar o processo. O processo de fixação do nitrogênio acontece nessa primeira etapa. Qual que vai ser o processo em que você vai pegar um gás e transformar numa coisa solúvel, que é a amônia? Gente, a amônia depois é convertida em íon amônio, mas eu estou falando da forma que cai no vestibular para vocês, tá? Não é tão simples assim, mas eu acho que desse jeito dá para resolver 98% das questões. Você vai pegar um gás que está na atmosfera e você vai converter numa coisa solúvel. A amônia é solúvel. Então, a fixação acontece nessa primeira etapa aqui. Mas, infelizmente, esse amônia não é utilizado pelas plantas. As plantas só conseguem NO3. E aí, para você transformar a amônia em NO3, você vai passar por um processo de oxidação. Mas vamos lá. Cada etapa tem um nome e cada etapa tem uma bactéria responsável por fazer esse processo, ou um grupo de bactérias que faz esse processo. A fixação, por ela produzir amônia, ela também é chamada de amonificação. Então, fixação e amonificação são sinônimos, você pode ver escrito das duas formas. É essa primeira etapa de conversão de nitrogênio atmosférico em amônia. E a fixação ou amonificação é feita por um grupo de bactérias que eu chamo de Azobacter sp. Ou seja, Azobacter sp. Eu escrevi tudo em... Deixa eu... Olha lá, a professora fazendo besteira, né? Deixa eu escrever de forma cursiva para vocês lembrarem, inclusive, escrita científica. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, sublinhado. E aqui eu coloquei SP porque podem ser várias espécies de Azobacter, não só uma. Mas as azobactérias pegam o nitrogênio atmosférico e convertem em amônia. Depois, você vai ter um processo que, no geral, é chamado de nitrificação. A nitrificação, a definição dela é que são reações químicas que convertem amônia em nitrato. E a nitrificação é dividida em duas etapas. A primeira etapa a gente chama de nitrosação. Nitrosação. A segunda etapa a gente chama de nitratação. Tá? E aí o que vai acontecer? Cada etapa é feita por uma bactéria específica. A nitrosação é feita por uma bactéria que eu chamo de nitrosomonas. Nitrosomonas sp. A nitratação é feita por um conjunto de bactérias que eu chamo de nitrobacter ou nitrobactérias. Aí, como que eu gravei isso? A forma que eu gravo as coisas não tem muita lógica, por isso que eu não gosto de passar muito para aluno. Mas eu gravei assim, que o primeiro,
Olha só, não tem lógica nenhuma, mas vê se vocês conseguem entender, vai que ajuda alguém. Quando você vai comparando os nomes, ó, nitross, nitros, então nitrosomonas, nitrosação. Aí eu coloquei que tá vendo que não tem lógica nenhuma? Mas os primeiros dois nomes em conjunto são aqueles maiores e que tem mais letras iguais. Os outros é o que sobrar, então NITR, nitra, tá bom? Eu gravei desse jeito. Se aqui tem S, o próximo nome da reação tem que ter S também. Aqui é O, mas tem B, e aí não combina com nenhum nome, por isso que ficou os diferentes e os iguais. Teve 2 alunos meus na minha vida que falou que esse macete ajudou na hora da prova, então por isso que eu passo para a maioria da galera. Mas nitrosomonas faz o processo de nitrosação. Nitrobacter faz o processo de nitratação. A nitrificação é o nome da etapa geral de conversão de amônia para nitrato e ela é dividida em 2 etapas. Primeiro, nitrosação, converte amônia em nitrito, depois nitrificação, que converte amônia em nitrato. Pronto. Quando você produz nitrato, o nitrato eles vai para o solo, as plantas absorvem esse nitrato, absorvendo esse nitrato, alguns elas vão deixar disponível, porque produz mais nitrato do que elas realmente necessitam. O que vai acontecer nesse caso? Se você tiver excesso de nitrato no solo, gente, quando você tem óxido e ele junta com água, ele forma ácido, não é isso? E aí o ácido vai deixar o solo num pH que não é muito legal. Então o excesso de nitrato não é bacana. Então vai ter um grupo de bactérias que vai pegar esse nitrato e converter de novo em nitrogênio atmosférico para devolver para o ambiente o estoque dele lá. Nesse caso, você vai ter uma reação que a gente chama de desnitrificação, e a desnitrificação, ou seja, você nitrificou, agora você vai deixar de ser nitrificado. Desnitrificação vai ser feito por um grupo de bactérias que eu chamo de pseudomonas desnitrificans. Pronto, com isso você terminou o ciclo do nitrogênio de ciclo biológico, de fixação biológica. Lembra ainda que existe aquela com os raios da natureza e aquela que é feita nas indústrias, que é a química. A mais cobrada no vestibular é a biológica. Camila, o que a Rhizobium faz? A Rhizobium, ela é uma bactéria que sozinha consegue fazer isso tudo aqui. Então ela consegue fixar o nitrogênio de uma forma que a planta absorva. E olha que interessante. Vamos dizer que você teve uma queimada no seu solo. Então eu peguei a minha vegetação, fui limpar o terreno, queimei. Na hora que eu queimei, eu matei Azobacter, matei Nitrosomonas, matei Nitrobacter, matei Pseudomonas desnitrificans. Quando eu mato isso tudo, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando do solo as bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio. Aí, né? Me lasquei. Mas, o que acontece? Se você tiver leguminosa, as bactérias que auxiliam as leguminosas estão na raiz dela, não estão no solo. Então, quando você pega um solo muito pobre, a ideia inicial é você plantar muita leguminosa. Ou você planta muita leguminosa para preservar o seu solo, ou se você já não quer perder o seu cultivar, então, quero plantar mamão, quero plantar, sei lá, eucalipto, quero plantar qualquer outra coisa que não seja leguminosa, eu posso fazer 2 coisas: rotação de cultura ou plantação consorciada. O que é rotação de cultura? Eu vou pegar o meu terreno, dividir ele em 2 partes. Uma parte eu vou plantar leguminosa, a outra eu vou deixar com o meu cultivar. Então aqui eu vou plantar mamão, por exemplo. O mamão do lado de cá está roubando todo o nutriente do solo. Mas... Pronto. Voltei. Na rotação de cultura, você vai ter então uma leguminosa plantada num local, no outro local você planta o seu cultivar, por exemplo, o mamão, tá? Aí você espera, depois você inverte. Aqui você vai ter a leguminosa e aqui você vai ter o mamão.
O que está acontecendo? Enquanto você está deixando esse lado descansar, você está plantando alguma coisa que pode ser economicamente rentável, feijão, soja, né, coisas que são leguminosas, e você manter o solo bem nutrido. Isso pode acontecer, isso a gente chama de rotação de culturas. Mas você pode ter também o que a gente chama de plantação consorciada. Você planta uma fileira de mamão, uma fileira de leguminosa, uma fileira de mamão, outra fileira de leguminosa. E aí, essas duas etapas, ao mesmo tempo que tem um cultivar tirando o nitrogênio do solo, tem um outro cultivar devolvendo nitrogênio para o solo. A gente chama isso de adubação verde. Diminui, por exemplo, o uso de fertilizante, tá? Então isso é muito importante. Por que a gente precisa do nitrogênio? O nitrogênio, ele é super importante para as plantas, mas as plantas não produzem nitrogênio, não conseguem captar o nitrogênio, então elas precisam ser nutridas de nitrogênio. Inclusive, plantas carnívoras, elas ainda precisam, por exemplo, comer animais, porque a quantidade de nitrogênio que ela pega no solo não é o suficiente e a quantidade de nitrogênio que ela precisa para manter a dieta dela, ela tem que ser captada de animais que ela come. Então o nitrogênio é muito importante e esse ciclo, se você tem muito nitrato, por exemplo, que vai para a atmosfera, ele pode contribuir. De novo, óxido com água, chuva ácida. Ele pode formar chuvas que são ácidas. O nitrogênio, ele é um excesso dele no solo, acidificação do solo. Ou o excesso dele no solo chove e é carregado para a água, você tem a eutrofização da água. Então, mesmo que seja super importante porque compõe proteína, porque compõe, por exemplo, material genético, o nitrogênio em excesso causa problemas. Então, tudo na natureza é um equilíbrio. De todas as provas, gente, de todas as provas, 70% das questões que caem sobre ciclos biogeoquímicos vai ser sobre o ciclo do nitrogênio. Quantas horas? Aqui. Alguma dúvida no ciclo do nitrogênio até agora, galera? Sim ou não? Se tiver, escreve aí no comentário que eu tô aqui, ó, com o personal olhator que tá olhando pra mim, para eu poder tirar dúvida de vocês. Eu vou falar para vocês agora do ciclo do gás carbônico e do oxigênio. Se o ciclo do fósforo e do enxofre não couber dentro do tempo de 6h30, na próxima aula, que vai ser sexta-feira, gente, de novo, nossas aulas são sextas-feiras. Não deu para começar sexta-feira, assiste a live depois para você entender. O nosso convidado foi atropelado e aí deu tudo errado ali para frente. Mas, a gente vai fazer sexta-feira a próxima aula e aí a gente continua com fósforo e enxofre, mais o tema escolhido da semana. A gente vai falar agora do ciclo fósforo e enxofre, ou do gás carbônico e oxigênio, tô doida. Vamos pro próximo ciclo. Um ciclo que eu queria falar com vocês que cai pouquíssimo. Na verdade, na minha vida toda, até hoje, eu vi 3 questões, e olha que eu faço questão todo semestre, né? De ciclo do fósforo e do enxofre, tá? Por quê? Eu vou falar deles mais ou menos juntos, porque eles têm uma característica comum, que é não depender só do tempo ecológico. O tempo ecológico é enxofre. Tempo ecológico é o tempo que a gente vive. Então, hoje, por exemplo, 2020, hoje é o quê? Janeiro, 2020, socorro, eu vou para 2020. Janeiro de 2021, a gente está vivendo num tempo que a gente chama de tempo ecológico. O tempo geológico é tectonia de placas, formação dos planetas, formação do vulcão, erupção de montanha, aqueles negócios, erupção de vulcão, né? Aquelas coisas todas que a gente não participa, mas que já aconteceram. A gente fala que o ciclo do fósforo e do enxofre, eles dependem dos dois tempos. Do tempo, tanto do tempo ecológico, que é o que a gente vive, mas eles também dependem do tempo geológico. E por que eles dependem do tempo geológico? A disponibilidade de fósforo e de enxofre estão em coisas que só a natureza pode devolver pra gente. Por exemplo, toda vez que eu tenho um excreta nitrogenado e eu libero, por exemplo, algum enxofre nos meus excretas ou algum fósforo nos meus excretas, no processo de digestão vai liberando o processo de excreção também libera alguns sais minerais. Quando eu libero essas coisas na minha urina, nas minhas fezes, elas vão cair no solo e aí elas vão ser levadas para ser depositadas no fundo do mar. Ou o enxofre, por exemplo, a disponibilidade dele na atmosfera é dada quando um vulcão entra em erupção. Então você precisa de que um vulcão entre em erupção para poder liberar bastante enxofre para a atmosfera. Você precisa que tenha rochas
para você fazer o processo de erosão da rocha e liberar o fósforo. Só que para você ter rocha, você tem que ter soerguimento de montanha. Para aquele fósforo todo que eu fui depositando no fundo do mar, para eu poder conseguir utilizá-lo, eu preciso que em algum momento, pode ser daqui 7 bilhões de anos, mas eu preciso que em algum momento aquele fundo soerga e disponibilize de novo fósforo. Um vulcão pode ficar sem entrar em erupção durante 5 trilhões de anos, mas num determinado momento eu vou precisar sim, parece Lamarquis, eu preciso, vai acontecer. Não, mas é necessário para manter a vida no planeta que esse vulcão entre em erupção e essa erupção disponibilize de novo o enxofre para a natureza. Então isso tudo vai acontecendo e isso tudo vai acontecendo de uma forma que a gente dependa do tempo geológico. Para todos os outros ciclos biogeoquímicos, isso não é verdade. Agora, para enxofre e fósforo, sim. Outra curiosidade do ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, vocês têm que saber que não tem o componente atmosférico. Ou seja, você não tem gás de fósforo atmosférico. O que você tem de fósforo são as rochas entrando em erosão. Lembra que eu falei que precisa do tempo geológico? Como que é o ciclo do fósforo? A rocha entra em erosão, essa erosão vai liberando fósforo, separando o fósforo daquela pedrona gigantesca, aquilo vai para o solo. A planta absorve e vai formando fosfato, né? Onde tem fosfato? Tem no ATP, tem na sua base nitrogenada, tem várias coisas. Quando você come a planta, você absorve o fósforo. Quando você morre, ou quando você faz cocô, quando você vai liberando esse fósforo para o ambiente, ele vai sendo depositado lá na superfície. Com chuva, com o vento, com as coisas que vai acontecendo no planeta, ele vai carregando e vai sendo levado para fundo do rio, fundo do mar, fundo do oceano. Para disponibilizar esse fósforo de novo, você tem que ter o soerguimento de uma montanha. O enxofre tem um componente atmosférico e o componente atmosférico dele está no formato de óxidos. Então, quanto mais enxofre você tem na superfície do planeta, SO3, SO2, quanto mais enxofre você tem, se isso se juntar com a água, pode cair na superfície do planeta no formato de chuva ácida. Então, o excesso de enxofre também na superfície do planeta causa um desequilíbrio ambiental. Já dá 6 minutos? Aí, galera, olha só, vamos ver aqui uma coisa. São 6h24. Eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida. Se vocês não estiverem com dúvida, a gente vai parar essa aula. Eu queria que vocês... eu vou colocar para vocês no feed, quando eu postar esse vídeo, o canal do Telegram. Toda semana, assim que acabar uma aula, eu vou colocar um material lá no Telegram com toda a informação, com exercícios, porque lá no Telegram eu vou conseguir ser a professora de vocês. Passar o material, dar a aula, fazer os exercícios, corrigir alguns exercícios para ir ajudando vocês da forma que a gente pode. Lembra sempre, anota na agenda, o nosso projeto Uma Hora Uma Aula agora vai acontecer todas as sextas-feiras, de 5h30 às 6h30, eu vou dar o tema que vocês pedirem. Então, se você quiser, anota na caixinha de pergunta que eu sempre deixar disponível, porque eu acho que é uma coisa muito boa e uma forma muito legal de vocês conseguirem ter o conteúdo. Na sexta-feira, a gente faz o ciclo do gás carbônico e do oxigênio e passa pra frente. Beijo! Beijo, beijo pra quem ficou até aqui. Qualquer dúvida, me pergunta no Instagram que eu vou respondendo vocês e vai lá pro Telegram. Tchau, galera! Até semana que vem!